Aqui na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 5, nós vimos o primeiro encontro de Jesus com um dos homens que se tornou, que veio a ser um de seus discípulos, que foi Pedro. Vamos ver em que contexto, que aconteceu esse encontro. Eu creio que quando o Senhor encontra com um homem, encontra conosco, algo semelhante acontece na nossa vida. Aqui em Lucas capítulo 5, verso 1 diz: Aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E fazendo isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Veja bem aqui o texto, o que aconteceu. Diz a Bíblia que ele lançou novamente as redes depois de uma noite de trabalho, uma noite frustrante, Uma noite que, como ele mesmo disse, que o mar não estava para peixe. Ele teve um resultado diferente. Diz a Bíblia que as suas redes vieram abarrotadas de peixes, a tal ponto que as redes quase se rompiam, Então foi isso que aconteceu. Deus entrou ali, mudou a história, mudou o tempo, Mudou a realidade daquele momento que Pedro estava vivendo. E Deus, quando Ele entra na nossa história, na nossa vida, Ele quer mudar a realidade presente que nós estamos vivendo, Às vezes você fala: olha, eu estou vivendo um tempo muito difícil, um tempo, convivendo com muitas enfermidades, problemas financeiros, familiares, conjugais, Um tempo de muitas incertezas. Muitas vezes você fala: Deus, nada está dando certo na minha vida, nada está acontecendo, Eu não vejo perspectivas. Às vezes a gente está vivendo um momento assim. E Pedro estava nesse momento. Mas diz a Bíblia que Jesus viu 2 barcos ali na praia. E ele viu o barco de Pedro. E ele entrou no barco de Pedro, E é interessante que Deus, Ele quer entrar, Ele quer participar, Ele quer agir naquela circunstância, naquele momento, naquela situação que nós estamos vivendo. E diz a Bíblia que Pedro recebeu Jesus no seu barco, Ele permitiu que Jesus entrasse no seu barco. E do barco de Pedro, diz a Bíblia que Jesus ensinava as multidões que estavam ali na praia, Pedro ancorou o seu barco ali e Jesus entrou e ali ele começou a ensinar as multidões. Ou seja, ele começou a revelar os planos dele, os propósitos dele, revelar a palavra dele para aqueles que não conheciam, aqueles que queriam aprender, aqueles que queriam ser ensinados. E a Bíblia diz que havia 2 barcos. Ele não entrou no barco de Pedro por acaso, Ele tinha um propósito, ele sabia a realidade que Pedro estava vivendo. E após ensinar, ele mandou Pedro, lançar as redes. E Deus é assim: primeiro ele vem com a palavra, ele vem com o ensino e depois nos leva a experimentar da palavra dele, A vida com Deus é assim, com o Senhor Jesus é dessa maneira. Ele nos ensina, ele nos atrai para a sua palavra, ele nos chama para conhecer a palavra dele, que é a Bíblia, a palavra revelada, Ele nos traz para a sua palavra e nos leva, depois a praticar, a viver, a vivenciar, a experimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é experimental, Então, você que está me vendo hoje, Deus quer que você experimente da palavra. E Ele levou Pedro naquele dia a viver. De que forma? Quando Ele diz: Pedro, Ele diz: lançai as redes para pescar. Faze-te ao largo, ou seja, sai daqui onde você está, dessa posição, desamarra aqui esse barco e vamos para o mar. Então Deus fala isso conosco: meu filho, vamos à luta, vamos à batalha, vamos recomeçar, vamos crer novamente, vamos entrar numa dinâmica nova, debaixo da minha palavra, naquilo que você viu e creu. Pedro, ali até certo ponto, ele argumentou. E quantas vezes nós argumentamos? Não tem mais jeito, não é possível. Pedro falou: Senhor, eu trabalhei a noite toda,
né, e nada apanhei. Então, às vezes, nós queremos argumentar, nós queremos, né, ali contradizer aquilo que a palavra do Senhor diz. Muitos dizem contrariamente, não é verdade? Às vezes você está crendo, você está buscando, você está precisando, mas você está ouvindo uma palavra que não, né, que não condiz. Mas Pedro, naquele momento, ele rejeitou esse sentimento, essa palavra, ele diz, olha, eu trabalhei a noite toda, mas sob a tua palavra lançarei azeite. É tão importante isso. Você está sob a palavra de Deus. Você pegar a palavra de Deus e colocá-la como cobertura sobre a sua vida. Você entrar debaixo dela. Entre debaixo da palavra de cura, você está enfermo. Entra debaixo da palavra de prosperidade, você que não tem obtido resultados no seu trabalho. Entre debaixo da palavra de proteção, você que tem se sentido perseguido. Né? Entre a palavra de frutificação, você que está se sentindo estéril. Então, Pedro diz, olha, sob a tua palavra, e fazendo isso, lançou azeite. Então, saia, né? Saia desse lugar que você está, desse momento que você está, dessa situação que você está, mas não saia de qualquer maneira. Saia sob a palavra de Deus. Tome iniciativas novas, tome atitudes novas, mas com o respaldo da palavra de Deus. Entre debaixo dela. Né? Há uma palavra de Deus para cada necessidade sua, para cada necessidade nossa. Entre e creia e Deus vai agir. Eu quero orar por você. Faça isso. Faça conforme a palavra do Senhor nos ensina. Pedro diz, olha, sob a tua palavra, e fazendo isso, a Bíblia diz que ele pegou uma grande quantidade de peixe. É tempo de experimentarmos da palavra do Senhor. Vamos orar então? Querido Pai, eu coloco essa vida agora debaixo da tua palavra. Aqueles que estão enfermos, debaixo da palavra de cura. Aqueles que estão em aperto, endividados, debaixo da palavra de prosperidade. Eu coloco essa vida debaixo da palavra de frutificação, de proteção. Abençoa e dê vitória em nome de Jesus. Amém.